Olá a todos, bem-vindos à Escola Ketonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, já vamos na nossa aula número 15 desta teoria que tenta explicar um pouco do capítulo 17 de Apocalipse e que tem como título 8 Yaven. Já sabes porque é que tem o número 8, também já sabes porque é que tem a palavra hebraica Yaven. Se ainda não sabes, convido-te a ver os vídeos anteriores, pois tem lá a explicação. Hoje nós vamos falar sobre os 10 reis que estão mencionados neste mesmo capítulo 17 de Apocalipse. E hoje vamos tentar ver que reis são estes. Obviamente que esta é exatamente a última parte, não é? Da minha explicação deste Apocalipse 17. Portanto, eu já falei em muitos aspectos deste mesmo capítulo e para mim está a faltar exatamente estes 10 reis. Obviamente que na última aula nós falamos sobre a queda de Roma, que se deu exatamente no ano de 1798. Obviamente que estes reis têm que estar relacionados exatamente com essa data e também com a proximidade, não é? A proximidade da cidade de Roma. Ora, se nós estamos a falar com a proximidade de Roma, só pode ser exatamente aqueles reis que existiam em 1798 na Península Itálica. Ok? São esses os reinos. E esses reis, ou esses reinos, são exatamente romanos. Porquê? Porque quando a besta, portanto, conseguiu destornar o Papa em 1798, não é? Conseguiu destruir, que é aí que eu acho que a mulher que vinha sentada sobre a besta foi destruída, e consegue conquistar Roma. Quem é que conquistou Roma? Vimos já exatamente na última aula que foram os franceses. Eles não conseguiram sozinhos. Com quem é que eles estavam nessa altura? Exatamente com o povo os romanos, os italianos. Porquê? Porque também estariam já um pouco cansados deste poder papal, não é? Foram muitos anos de poder papal. E os franceses apareceram exatamente como os libertadores, não é? E obviamente, se esses franceses são os libertadores, eles só podem ser exatamente estes reis. É aí que eu associo. E se tu olhares para este mapa de 1796, tu podes ver aqui, se começares a contar os reinos que tens aqui, eles são muito próximos de 10. Já sabes que os chifres da besta do Apocalipse são 10, e portanto eles são muito próximos de 10. Portanto, só podem ser estes reis. Não há outros reis, para mim, na minha interpretação. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje, ok? Que reis são estes? Eu vou enumerar estes mesmos reis, não é? E vou-te dando uma explicação porque é que eu penso que são eles, está bem? É esse o objetivo da aula de hoje. Então temos aqui a minha teoria, e eu hoje vou falar exatamente sobre os 10 reis. Tudo começa, portanto, quando é que começam estes 10 reis? Eles começam exatamente com as campanhas do exército de Itália em 1796. Ora, o exército de Itália pode parecer estranho este nome, mas este exército de Itália era francês. Ele chamava-se exército de Itália porque as suas conquistas, não é? As suas batalhas seriam travadas em Itália, mas ele é francês. Este exército de Itália é francês. E onde é que este exército situaria? Exatamente na Península Itálica, por isso é que chamava-se Exército de Itália. Liderado por quem? Por o grande Napoleão Bonaparte, para mim um dos homens mais extraordinários que existiram neste planeta, com uma inteligência fora de série. Portanto, vamos falar muito sobre Napoleão Bonaparte, talvez dos homens mais inteligentes que já existiram sobre a face da Terra. Mas este Napoleão Bonaparte trabalhou sempre para a sua glória. Ora, ao trabalhar para a sua glória, a glória humana, não é? A glória desta terra, só é conseguida através de muito sangue derramado. Portanto, este Napoleão Bonaparte foi exatamente muito inteligente, entre aspas, para mim não foi nada de inteligente, derramando muito sangue. Ok? Portanto, o objetivo dele era derramar o mais sangue possível nas hostes inimigas. Basicamente é isso.
Numa primeira fase do plano, portanto, os franceses tiveram esta conquista por fases. Qual era o objetivo primeiro deste mesmo da França? Era exatamente criar repúblicas irmãs. Ora, não te esqueças que estamos em plena Revolução Francesa, portanto, e o objetivo dos franceses era exatamente propagar as suas teorias, as teorias francesas, não é? E o que eles faziam era criar estas repúblicas irmãs, onde instalariam exatamente o governo republicano, não é? Da República Francesa. E estas repúblicas irmãs estariam exatamente situadas na Itália. Ora, é exatamente esses os reis. Portanto, como estes chifres pertencem à besta, não é? Estes reinos só podiam ser reinos com influência francesa. Eu acho que é tão fácil perceber este contexto, não é? Para mim é muito fácil. Uma das primeiras justificações destas invasões passava pela libertação de alguns territórios das mãos dos austríacos. Portanto, os austríacos foram primeiro do que os franceses a Itália e dominaram estes mesmos italianos. Obviamente que os italianos também se juntaram a eles, mas os franceses disseram: nós é que somos os libertadores e nós vamos libertar os italianos deste mesmo poderio austríaco. E, portanto, foram para lá lutar contra os austríacos. Portanto, em território italiano. É curioso. E obter a paz gloriosa e duradoura. Portanto, qual era o objetivo deles? Era exatamente que a paz fosse gloriosa e duradoura. Como se alguma vez a guerra trouxesse paz, não é? Que é uma coisa que eu acho que o ser humano nunca percebeu, que a guerra não traz paz. Pelo contrário. A guerra traz mais guerra. Eis algumas palavras de incentivo de Napoleão às suas tropas. Eu vou-te ler aqui as palavras de Napoleão, não é? E diz assim: soldados, estáis nus e mal alimentados. O governo deve-vos muito, mas não vos pode dar nada. A vossa paciência, a coragem demonstrada no meio destes rochedos é admirável, mas isso não vos traz glória. Eu quero levar-vos às planícies mais férteis do mundo. Províncias ricas e grandes cidades estarão à vossa disposição. Aí encontrarão honra, glória e riquezas. Portanto, foram estas as palavras de Napoleão. Porquê? Porque para passares da França para a Itália tens que passar os Alpes, não é? E eu já visitei aquelas terras, são lindíssimas. Convido-te, se ainda nunca lá foste, a visitar os Alpes. São os Alpes italianos, suíços, que está cheio de Alpes. Portanto, é um território lindíssimo. Agora imagina o Napoleão lá com os soldados lá no meio dos montes, não é? E eles dizem assim: mas então pode é que este homem nos está a levar? Estamos aqui no meio destes montes. Mas Napoleão conhecia muito bem o território italiano, não é? Porque ele era muito inteligente. E ele já conhecia esse território italiano, e então ele dizia para os soldados: olha, quando nós passarmos estes rochedos, vocês vão ter cidades bem estruturadas à vossa disposição. Ora, quando os soldados passaram os Alpes, não é, e viram as cidades italianas, eles disseram assim: epá, este homem tinha razão, não é? Portanto, Napoleão era de facto um homem muito inteligente, não é? Pena que ele usou essa mesma inteligência para a guerra, para o mal, não é? E alguns historiadores dizem que estas palavras nunca foram proferidas por Napoleão, ok? Mas estas palavras foram ditadas pelo próprio Napoleão. E eu, conhecendo a história deste homem, um pouco da história deste homem, eu não duvido nada que ele tenha as preferido. Portanto, ele era um homem muito inteligente, ele sabia usar as palavras e sabia usar a matemática também. Portanto, ele era muito, muito, muito inteligente. E, portanto, ele usou essa inteligência exatamente para os seus objetivos, não é? E diz que nestas repúblicas os franceses tentaram governar sob o modelo revolucionário francês, difundindo as ideias do iluminismo e do jacobismo. Um dia vamos falar sobre o iluminismo e o jacobismo, especialmente o iluminismo, que para mim também está nas profecias. Só que isso, para lá chegarmos, ainda vai demorar bastante. Obviamente que o jacobismo é uma descendência deste mesmo iluminismo, não é? Por assim dizer, não é? Eram fações.
E estas são exatamente as teorias humanas, não é? Que para Deus, eu continuo sempre a dizer que estas ideias humanas para Deus são lixo, não é? É lixo, completamente lixo. Porque, porque não são aquilo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é que são as pérolas e o resto é lixo. Não é? Para mim é o que eu acho. O período de 15 dias começa. Ora, que período é este período de 15 dias? É exatamente o período que está em Apocalipse 17, 12. Ok? Em Apocalipse 17, 12, diz assim: os 10 chifres, portanto, Apocalipse 17, 12, estamos em Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Portanto, no tempo de João, estes reis ainda não existiam. E tu vais ver que eu vou falar nos 10 reis, e no tempo de João eles ainda não eram reis. Ok? É muito simples. E a prova é muito simples mesmo. Estes, porém, receberão autoridade como reis por uma hora, apenas por uma hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio, entregar o seu poder e a autoridade à besta. Portanto, por uma hora. E se tu bem te lembras, nesta uma hora, em profecia representa exatamente 15 dias, que eu dizia que era muito pouco tempo para o governo destes 10 reis. E aquilo que eu te digo é que este período de 15 dias começa no dia 20 de fevereiro de 1798 com a expulsão do Papa Pio VI da cidade de Roma. Portanto, no dia 20 de fevereiro de 1798, o Papa é expulso exatamente de Roma. Mesmo pedindo para morrer na capital do mundo cristão, o Papa Pio VI é levado para o exílio em França, onde morre no ano seguinte. Portanto, ele foi levado para onde? Exatamente para o sítio da besta. Portanto, a besta é que mandou exatamente na mulher que ia sentada sobre ela. Então, é simples. Não é? E 10 dias antes, no dia 10 de fevereiro, o general Berthier, que tinha substituído Napoleão no exército de Itália francês, surgiu junto da cidade eterna, onde entrou no dia seguinte com 9.000 homens. Ok? Portanto, 10 dias antes de quando? De exatamente o dia 10 de fevereiro. E no dia 15 de fevereiro, no Capitólio, Berthier declara o povo romano livre do poder papal. Ok? Do poder do Papa Pio VI, que estava nesta altura perto de 80 anos. O Papa foi obrigado a renunciar ao seu poder temporal, mas podia conservar a sua dignidade espiritual. Portanto, hoje em dia, o Papa, não é? A Igreja Católica Romana, Apostólica Católica Romana, ela tem a dignidade espiritual. Porquê? Porque a besta deu-lhe essa mesma dignidade espiritual, mas nunca mais o poder temporal. Okay? Muitas vezes se diz que o Vaticano, que é um país dentro de um país, mas eu penso que aquilo é um país dominado por outro país, que é exatamente a Itália. A Itália é aquele território todo italiano. Portanto, para mim, o poder que o Papa tinha, que vais ver exatamente no mapa, o mapa até encontra-se aqui em cima, olha aqui. Os territórios papais eram estes, ok? E o Papa perdeu exatamente todos estes territórios, ok? Portanto, ele já não tem poder nenhum. Porquê? Porque a besta disse que ele ficaria sem o poder temporal, não é? O poder mesmo, mas ficaria com a dignidade espiritual, que é exatamente aquilo que tem hoje. Mais nada. Declarado o fim do seu poder temporal, foi proclamada a República Romana como modelo francês. Portanto, os próprios franceses portanto, instauraram esta mesma República Romana. E eles colocaram no governo exatamente romanos. Mas eu continuo a dizer que aquilo era tudo fachada, porque quem mandava nessa mesma República Romana eram os franceses. Ok? Portanto, eles próprios continuam a enganar, para mim, ludibriaram estes mesmos romanos. Eles pensavam que eram eles que governavam, mas quem governava efetivamente era exatamente os franceses. Não é? Diz mesmo aqui que na realidade os franceses comandavam a República, portanto, eram eles que mandavam, portanto, porque a besta é quem manda, ela é que tem o poder. Apesar de ser o barro, não é? O barro, e os franceses o ferro,
que Deus diz que a força está no ferro e a fragilidade no barro, mas a nível humano quem tinha o poder era exatamente a besta é que tem o poder, porque a besta é que carregava a prostituta, não é? E era a que tinha os chifres, porque os chifres estavam apoiados exatamente nesta besta, só que Deus vê sempre ao contrário do ser humano, é uma coisa impressionante. Deus vê sempre tudo ao contrário. E onde nós dizemos que está a fraqueza, está a força. E onde está a força, está a fraqueza. É uma coisa impressionante. É qualquer coisa mesmo de extraordinário. Voltando ao período de 15 dias, ele vai terminar exatamente no dia 7 de março de 1798. E o que é que aconteceu de especial nesta data? Foi exatamente a dissolução de algumas repúblicas, como a República Anconitana, que vamos falar nela, e a República Tiberina, que foram anexadas à República Romana. A seguir apresentarei os 10 reis de forma sucinta, sem querer entrar em muitos detalhes históricos. E a maioria das informações expostas no capítulo Os 10 Reis, que é neste capítulo, foram retiradas da enciclopédia livre Wikipédia. Ok? Tens aqui o link, depois podes pesquisar toda esta informação neste mesmo link e poderás encontrar mais informação sobre estes reinos que eu não coloquei aqui na teoria, como é óbvio. Okay? Portanto, fazendo um resumo, estes 15 dias começam no dia 20 de 2 de 1798 e vai terminar no dia 7 de 3 de 1798. E se contares, vais ver exatamente que são 15 dias. É uma coisa impressionante como a profecia se cumpre sem mais um dia. Apenas 15 dias, nem são 14, nem são 16, são 15. Tá bem? É uma coisa impressionante como a profecia se cumpre literalmente. Então a Primeira República, aqui que eu quero fazer um parênteses, portanto eu não tenho a certeza se estes 10 reis estão certos, não é? Obviamente que isto é uma teoria feita por um ser humano que não sabe se está certo ou se não está, portanto eu não sei quais são os desígnios de Deus. Mas tudo leva a crer que sim, que está certo. Ok? Tudo leva a crer que sim. Porque eu não consigo encontrar mais nenhum, nem consigo encontrar menos nenhum. Portanto, se não consigo encontrar mais nem menos, é porque são de facto estes os 10. Não há mais. Portanto, o território italiano fica exatamente preenchido com estes 10 reis que eu te vou dizer, que é uma coisa impressionante. Temos a República Liguriana. Esta República Liguriana foi exatamente fundada pelo próprio Napoleão Bonaparte. Portanto, estás a ver como o chifre pertencia à besta. Portanto, se a besta é os franceses, foram eles próprios que instalaram estes reinos, não é? Fundaram estes reinos. Aqui está um instalado pelo Napoleão Bonaparte, que anteriormente chamava-se a República de Génova, porque a capital é Génova, ok? E Napoleão conquistou exatamente esta república, que depois, mais tarde, não é? Ela vai ser anexada ao Império Francês. Quem era o imperador? Exatamente Napoleão Bonaparte. Portanto, esta é a primeira. A segunda é exatamente a República Cisalpina. Esta República Cisalpina vai ser fundada também pelos franceses, pelos revolucionários franceses, em 1797, portanto está aqui 1797, antes dos 15 dias, portanto elas são todas antes do período de 15 dias. E esta República Cisalpina, ela vai ter duas grandes fases. Primeiro ela vão ser duas repúblicas, que é a República Cispadana e a República Transpadana, que eu, quando comecei a fazer as minhas pesquisas, pensava que eram duas repúblicas, mas na data da queda de Roma, elas estavam já fundidas, ok? E os franceses fundiram estas mesmas duas repúblicas, formando exatamente a República Cisalpina, a 22 de junho de 1792, ok? Portanto, e na altura da queda de Roma, aquelas duas repúblicas já estavam juntas, a Cispadana e a Transpadana, ok? A capital era exatamente Milão, ok? Milão. Ouvimos falar muitas vezes da cidade de Milão, era exatamente a capital daquela república. Depois temos aqui a República Anconitana, e esta República Anconitana tem uma coisa de especial, é que ela vai ser instituída, portanto vai ser fundada exatamente pelo próprio Napoleão Bonaparte, em 19 de novembro de 1797.
e vai ser uma república sob a proteção dos franceses. Porquê que esta república vai ser fundada? Porque ela vai surgir exatamente dos territórios do Papa, dos Estados Papais. Portanto, os franceses vão conquistando os Estados Papais, não é? Até chegar à cidade de Roma, que é exatamente a mulher que vai sentada sobre a besta. Portanto, isto é cumprimento da profecia. E vai-lhe cortando exatamente os seus territórios da mulher, não é? E este é exatamente um chifre. Quando Napoleão Bonaparte conquista este território dos Estados Papais, é quase como se fosse a dizer: nasce um chifre na besta. Estás a perceber a ideia? Portanto, nasce um chifre da besta, que é exatamente esta República Anconitana. Ela fazia parte, ela vai estar pouco tempo, vai estar apenas 117 dias. Porquê? Porque em 7 de março de 1798, que já falámos nesta data, ela vai se unir exatamente à República Romana, ok? Formando exatamente a República Romana. Portanto, vai continuar exatamente com o mesmo nome. E a capital era Ancona, por isso é que chama-se Anconitana. Ancona é uma cidade lindíssima, que eu convido a ver os vídeos de Ancona. Uma cidade lindíssima da Itália, está bem? Portanto, qualquer coisa de extraordinário. A Itália é muito bonita. Temos aqui o quarto rei, que é exatamente a República Tiberina. Esta República Tiberina não é muito conhecida porque ela esteve apenas, como tu podes ver aqui as datas, pouco mais de um mês, ok? Portanto, ela teve muito pouco tempo, mas ela não deixa de ser uma república. Porquê? Porque quando a prostituta é destruída, cai abaixo da besta, estás a ver aqui, ela existe, ok? Ela depois vai se juntar exatamente à República Romana, mas ela faz parte exatamente de um dos chifres, por mesmo sendo só um mês, ok? Um mês é muito pouco tempo. Imagina que uma república dura um mês, pouco mais de um mês. Mas ela faz parte, porquê? Porque esta república era dos territórios dos Estados Papais, ok? E repara que até a própria bandeira, estás a ver aqui a própria bandeira, é uma bandeira francesa. É uma coisa impressionante, ok? Até a própria bandeira da República Tiberina é francesa. É uma coisa extraordinária, ok? Portanto, e a capital é Perugia, também é outra cidade lindíssima. Perugia. Temos aqui então a República Romana, que tu podes dizer assim: mas se é Roma, porque é que agora temos que, se a capital é Roma, como é que temos a República Romana? Não te esqueças que em profecia, aquilo que eu sempre disse, mulher representa cidade, e cidade não é a mesma coisa que território. Esta República Romana era o território que estava sob o domínio dos Estados Papais, ok? Mas que não tem só a cidade de Roma, tem outras cidades, está bem? Mas a capital é Roma, ok? E estes mesmos romanos, porque estes é que são mesmo os romanos, porque são da República Romana, foram eles próprios, juntamente com os franceses, que destornaram o Papa, ok? Eles já deviam estar fartos da autoridade do Papa, que eles próprios, juntamente com os franceses, estás a ver aqui, alguns revolucionários italianos e franceses, portanto foram eles próprios que destornaram o Papa, que depois vai ser expulso da sua própria cidade, que nós já falamos, e que vai morrer no exílio na França no ano seguinte. Depois esta mesma república vai receber a República Tiberina e a República Anconitana, formando exatamente a República Romana. Portanto, isto tudo feito pelos franceses, ok? Portanto, os franceses é que estiveram sempre a unir as repúblicas e a formar repúblicas. Isto foi tudo ideia dos franceses. E como tu hás de reparar, é tudo muito rápido, ok? Tudo muito rápido. Se bem te lembras, eu associei a besta à chita, porque a chita é o animal mais rápido em terra, portanto, em grandes extensões. Portanto, é tudo muito rápido. Um mês, 15 dias, é tudo muito rápido. É quase como a dizer: agora vamos entrar em férias. Olha, no fim das férias já desapareceu o país. Quer dizer, é uma coisa mesmo muito rápida. É uma coisa que não se compreende. Quer dizer, tantas mortes, tantas guerras, tanta destruição por causa de tempo tão curto. É uma coisa que não se percebe. Bem, mas a profecia está dito e ela não falha.
Eu tenho aqui uma nota, e eu gostava de ler esta nota para ti. Diz que neste período de 15 dias, do ano de 1798, os 5 primeiros Estados papais tiveram uma ocupação efetiva por parte do exército de Itália, que já vimos que é francês. Os 5 Estados seguintes não foram invadidos porque conseguiram manter boas relações diplomáticas com os franceses. Okay? Podem não terem estado diretamente relacionados com a queda de Roma, mas também não fizeram nada para o impedir. Okay? Portanto, eles não foram invadidos pelos franceses, porque tiveram sempre boas relações diplomáticas, até os franceses se cansarem deles, e depois vão anexá-los exatamente ao seu território. Okay? Mas também não fizeram nada para impedir a queda de Roma. Portanto, quando nós não fazemos nada para ajudar os outros, estamos a ser coniventes exatamente com essa falta de ajuda. Não é? Porque é tão simples como isso. E aqui aparece mais uma vez o 5-5. Há de reparar que na Bíblia aparece sempre o 5 de um lado e 5 do outro. Okay? Aqui são exatamente os 5-5. É uma coisa impressionante que os 5-5 estão sempre presentes. Agora vamos aos 5 que não foram conquistados pelos franceses, mas que depois vão ser anexados ao território que fazia parte do Império Francês. O primeiro temos o Grande Ducado da Toscana. Okay? Este já vem dos finais da Idade Média. E depois ele vai ser anexado, okay, ao Império Francês em 1807, com a capital em Florença, outra cidade lindíssima. A Itália é uma cidade lindíssima. A Itália é um país lindíssimo, com cidades lindíssimas. Temos aqui o Reino da Sardenha. Este Reino da Sardenha foi exatamente repara que é aquele que se encontra exatamente aqui na entrada dos franceses em Itália. Eles logo de início eles vão ser uns grandes aliados dos franceses. Eles não vão ser invadidos pelos franceses porque eles vão entrar logo em acordo com os franceses. Ora, e os franceses, como não queriam perder muitos soldados em combate, não é? Ora, se eles ganharam logo o apoio dos italianos, boa ideia, não é? Costuma-se a dizer. E, portanto, eles vão ser uns grandes aliados. Eu tenho aqui um pouco da história da Sardenha, do Reino da Sardenha, com a capital em Cagliari. E, portanto, estes tiveram logo desde o início com os franceses. Portanto, estes não entraram logo em conflito com os franceses, porque sabiam que eles eram muito mais poderosos. Portanto, o poder bélico esteve sempre do lado dos franceses, que para Deus é lodo. Há de reparar que o poder bélico do ser humano é lodo para Deus. Temos aqui a República de Lucca. A República de Lucca, aqui no mapa, é muito pequenina. Eu até deixei aqui mesmo o mapa para tu perceberes que de facto a República de Lucca é este bocadinho que está aqui, mas ainda vai aparecer no mais pequenino, República de Lucca. E esta República de Lucca teve sempre grande autonomia, mesmo sendo muito pequenina, okay? Que a capital era exatamente Lucca, okay? Mas depois ela vai ser anexada, tá bem? Também aos franceses, porque os próprios franceses vão depois anexar portanto, aqui após a invasão por Napoleão em 1805, o Estado foi restabelecido e tornou-se de facto dependente das grandes potências, primeiro do Império Francês, depois do Império Austríaco. Aqui já estamos a falar da queda do Império Francês, como é óbvio, que o transformaram em um ducado, mas que depois ele vai ser integrado exatamente no país que é a Itália. Mas, como tu vês, esteve sempre ligado exatamente aos franceses, não é? Em 1805 ele vai ser invadido por Napoleão Bonaparte, porque possivelmente eles já não estariam em boas relações com a própria França, não é? E o Napoleão, antes que perdesse os territórios, foi lá e conquistou aquilo. Temos aqui o Ducado de Parma e Placência, que também depois vai, portanto, ser anexado ao Império Francês em 1808, mas antes eles já estavam com grandes relações e grandes alianças com os franceses, com a capital em Parma. Okay? E por último temos aquele que foi o mais difícil de eu encontrar, que eu sempre duvidei que fosse, que é exatamente o Principado de Piombino. O Principado de Piombino
é um território mesmo muito pequenino, ok? Que teve sempre a sua independência. Portanto, em 1594 foi elevado a principado, até que em 1798 as tropas de Napoleão destornaram o último dos duques soberanos. Portanto este principado só em 1799 é que vai ser destornado por Napoleão Bonaparte, mas mesmo assim ele teve sempre boas relações com os franceses. Portanto, este foi muito difícil de eu descobrir. E em 1805 Napoleão inclui no Principado de Lucca e Piombino. Portanto, este Lucca é exatamente aquele que nós já vimos lá em cima. Portanto, ele vai unir estes dois mesmos chifres, não é? Podemos assim, estes dois reis, atribuindo exatamente à sua irmã, a Elisa Bonaparte. Por fim, em 1815, o Congresso de Viena separou Piombino de Lucca e integrou definitivamente no Grão-Ducado da Toscana, que depois vai ser integrado na Itália, que é onde está agora, não é? Como é óbvio. Capital Piombino. Okay? E são estes os 10 reis que eu penso que são. Que eu andei sempre à procura de um documento da época para justificar esta mesma escolha, e há algum tempo atrás, já muito depois de ter publicado esta minha teoria, eu fui descobrir este mapa de 1799, onde tu podes ver aqui, depois se vires com um pormenor, exatamente os 10 reis, ok? Obviamente que aqui ainda estão os estados papais, porque entretanto depois aquelas repúblicas que eu te disse, eles vão se unir e vão ser a República de Roma. Portanto, tens de ter isso em atenção. Nesta altura já estavam unidos, mas se contares vais ver exatamente os 10 e vais ver exatamente aqui o Principado de Piombino, aqui a laranja, ok? É uma coisa impressionante como a profecia se cumpre na sua plenitude, uma coisa impressionante, ok? Que é qualquer coisa mesmo de extraordinário, que às vezes a mim até me arrepia todo. Durante os 15 dias existiu um Estado romano para além destes 10. Portanto, eu ao fazer as minhas pesquisas, apareceu aqui um Estado romano a mais, que é exatamente o Reino de Nápoles. Até à queda de Roma, o rei de Nápoles nunca foi aliado dos franceses, como se pode ver na descrição seguinte. Portanto, eu tenho aqui um texto que eu tirei exatamente da Wikipédia, onde tu podes ver que por esta altura os napolitanos não estariam com os franceses. Diz assim: em 28 de novembro de 1798, portanto depois do período dos 15 dias, a República Romana, sob jurisdição francesa, foi invadida pelo exército napolitano. Portanto, eles não estavam de acordo. Com 70 mil homens, ao comando do general austríaco Karl von Mark. E repara que por esta altura os austríacos ainda estavam na Península Itálica, portanto ainda não tinham sido expulsos totalmente da Península Itálica. Apoiados pela frota britânica do almirante Nelson, portanto também estavam aqui envolvidos os britânicos, que tentava restaurar a autoridade papal. Portanto, qual era o objetivo destes napolitanos? Era exatamente pôr o Papa no mesmo sítio de onde os franceses tinham tirado, não é? Depois de 6 dias, Fernando IV de Nápoles entrou em Roma como conquistador. Okay? Mas, em 14 de dezembro do mesmo ano, uma imediata e resoluta contraofensiva francesa obrigou os napolitanos a uma retirada. E os franceses entraram em Nápoles em 23 de janeiro de 1799 e instituíram a República Napolitana. Portanto, foi aqui onde os franceses conquistaram o último reino que faltava, que era exatamente a República Napolitana. Eles depois, em pouco tempo, eles vão recuperar novamente portanto, o poder, os napolitanos, e depois só em 1806 é que os franceses vão conquistar definitivamente estes napolitanos. Portanto, eles ainda conseguem aqui um período de 7 anos, mais ou menos, okay? Desde 1799 até 1806, onde eles conseguem novamente a sua independência, mas depois, em 1806, eles são definitivamente conquistados pelos franceses. Portanto, além destes 10 reis que eu te falei, existe um 11º, ok?
Mas tu podes dizer assim, mas então a besta tem 10 reis, mas 10 reis que são 10 chifres, mas onde é que aparece o 11º se ela só tem 10 chifres? Ora, não te esqueças que a sétima cabeça é constituída por franceses e romanos. Ora, se os napolitanos não estão nos chifres, estão na cabeça. Ok? Portanto, até que podemos dizer que a cabeça, a sétima cabeça, tem de um lado os franceses e do outro lado os napolitanos. E os outros, os reizinhos, os outros reis, estão exatamente nos chifres, que é uma coisa mesmo impressionante. Assim como tu podes olhar para os pés da estátua. A estátua tem os 10 dedos. Não é? Eu até vou-te ler aqui, para ficar mais direitinho, aquilo que eu escrevi. Na minha interpretação, estes 10 estados romanos estão representados na estátua de Daniel 2 pelos dedos. Assim como os dedos da estátua eram em parte de ferro e em parte de barro, e está em Daniel 2,42, podes depois ler, estes 10 estados não eram apenas romanos, mas uma mistura de franceses e romanos, como tu viste até agora, que nunca se uniram. Ok? Eles nunca se uniram. Isto foi sempre uma guerra de poder. Porquê? Porque os franceses, de certa maneira, punham os romanos a governar, mas eles é que governavam por cima dos romanos. Portanto, quer dizer que isto nunca houve união. Eles nunca se uniram. Está bem? Portanto, é exatamente como o barro não se une com o ferro, os franceses também nunca se uniram com os romanos. Neste período de 15 dias, estes 10 estados eram romanos, mas com a proteção dos franceses. Uma proteção foi mesmo conquistada, a outra proteção foi por favorecimento, okay? Por assim dizer. É curioso que a parte do reino forte é constituída por aqueles que nós diríamos que são os mais frágeis e vice-versa, foi aquilo que eu já te referi. Portanto, o ferro representa os romanos e é a parte mais forte para Deus. Mas quando tu olhas para a história, parece que os franceses é que eram os mais fortes e os romanos os mais fracos. Quer dizer, definitivamente Deus não o vê como o homem. E eu costumo dizer que nós somos mesmo finitos, para não dizer cegos. Okay? Nem sempre o poder bélico é exatamente o poder que conta para Deus. Que eu, para mim, acho que até nem conta. Porquê? Porque Deus está a dizer exatamente que os romanos é que eram a parte forte e os franceses é que eram a parte fraca. Ok? Frágil. Conclusão. Para mim, e aquilo que eu chego aqui e concluo, para mim, os 10 dedos da estátua são os 10 chifres da besta do Apocalipse, que por sua vez representam 10 estados romanos com protetorado ou modelo francês, no período que vai desde 20 de 2 de 1798 a 7 de 3 de 1798. É esta a interpretação que eu faço e quase, eu não digo que tenho a certeza, porque certeza nós nunca temos, mas tenho quase a certeza que é exatamente isto, porque olhando para a história, tudo encaixa de uma maneira tão espetacular, sem ter que fazer nada de artifícios de cálculos, nem nada disso. Porque, de facto, olhando para a história, olhando para a profecia, tudo se cumpriu tal e qual como está predito na profecia. Não vale a pena estarmos a fazer ter mais coisas dentro da própria profecia, porque ela cumpre-se de uma maneira extraordinária, sem margem para erro. Okay? É esta a nossa interpretação, okay, desta mesma profecia da Apocalipse 17. O que nós vamos fazer exatamente nas próximas aulas, que ainda vamos ter mais algumas, é exatamente trazer mais evidências de que aquilo que nós dissemos até agora estará certo. Portanto, eu penso que estas evidências que eu trouxe já são mais que suficientes, mas mesmo assim, mesmo que não sejam suficientes para ti, nós vamos trazer mais algumas, que tu ainda podes encontrar outras, não quer dizer que eu tenha as evidências todas, portanto, nem nunca as vou ter, nem tenho essa pretensão, mas que é a interpretação que eu vejo deste mesmo Apocalipse 17 é esta. E até agora eu falei em tudo aquilo que se encontra em Apocalipse 17. Não falei em tudo, porque há algumas partes que ainda vão ser aprofundadas noutras teorias, mas que basicamente são estas. Ok? Espero que tenhas gostado e que isto possa afirmar exatamente a tua fé de que de facto a palavra de Deus fala a verdade, ok? Sem margem para erro. E se ela fala a verdade na mensagem que nós temos, que ela tem para ti, então quer dizer que tudo o resto que está no futuro também se vai cumprir literalmente. Portanto, e se Jesus prometeu que ia voltar, ele vai voltar sem dúvida nenhuma. Portanto, espera.
porque ele está às portas, ele quer voltar, ok? Quer vir para junto de nós. E se gostaste da nossa aula e das outras aulas, convido-te a inscreveres no nosso canal, que penso que também já é o teu canal, a deixares o teu like, compartilhares os nossos vídeos e ativares as notificações para receberes mais informações deste teu canal, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.